Eu também vou achando estranho as atitudes do Leniel, o ex-marido dela. Não estou dizendo que ele seja um homem mau, estou dizendo que assim como ela estava orientada por advogados da família do Jairinho a ter de omitir tudo e ela não estava entendendo o que estava acontecendo, certamente o Leniel está recebendo orientações dos seus advogados para dizer o seguinte: olha, não fica dando razão para sua ex-esposa não, porque se você der razão para ela, certamente isso pode se voltar contra você. Então ele agora está percorrendo a estratégia de banalizá-la. As amigas dela sabem que ela nunca foi vítima. Essas coisas todas. Ela começou a achar estranho algumas atitudes do próprio Leniel. Mas, ao mesmo tempo, ela achava coisas estranhas acerca do Leniel, achava coisas estranhas acerca do Jairo. Mas o que o advogado fazia? Fazia ela achar coisas estranhas só do Leniel, fazia ela ter uma boa imagem do Jairo. E, ao mesmo tempo, aqui fora, as pessoas também tinham algumas suspeitas acerca do Leniel desde o começo, porque tem várias coisas no Leniel que são estranhas. Por exemplo, aquele amigo Sigmar que manda ela cuidar do enterro para ele forjar alguma coisa na delegacia. Ela não conseguiu estranhar isso na hora, porque senão ela deveria ter colado nele para ver o que estava acontecendo, né? A trama daqueles dois lá. Mas enfim, ela teve as intuições corretas, mas ela não teve gente ali para dizer: amiga, o que você está pensando? Vamos lá, estimular a pessoa a fazer isso. Né? Hoje mesmo eu fiz isso em relação a uma mulher que está sofrendo aí uma violência simbólica em relação ao seu marido. Eu falei: não, vai lá, poste na rede social, poste com vergonha, mas coloque lá, porque essa é a sua salvação. É que você suba na laje e comece a dizer o que está acontecendo, porque homens machos violentadores vivem de maquiagem. E a gente tem aí uma série de machos violentadores, né? André França Barreto e sua companhia, o senhor Leniel, o senhor Jairo, o senhor Sigmar, um monte de homens junto com o poder patriarcal do Ministério Público atentando contra essa mulher. Então a intuição dela não estava errada, mas ela não teve ali amigos para mostrar isso a ela, para você ver, que é aquilo que eu sempre digo: uma mulher nas mais requintadas mansões ainda está em situação pior do que um homem na mais horrível sarjeta. E eu falo que inclusive as suspeitas dela sobre o Leniel estavam corretas, porque ela acha algumas coisas estranhas, mas ao mesmo tempo ela acha estranho que naquele momento parecia que o advogado queria colocá-la contra o Leniel. E na verdade ela poderia ter feito um proveito melhor disso. Né? Falando: peraí, eu preciso pensar, bem e mal é dos dois. Porque ela iria pesar na balança, mas isso não houve essa instrução para ela, porque tudo estava estrategicamente planejado contra ela, sem ela o perceber. A própria professora Monique sobreviveu 10 anos, talvez não às violências físicas do senhor Leniel, mas às muitas violências psicológicas que esse homem provocou nela. Porque isso é tão verdade que agora, depois de tudo, o que esse homem faz? Vai de lugar em lugar, de igreja em igreja, de podcast em podcast, falando mentiras absurdas, cometendo ainda mais outras violências psicológicas contra essa mulher. Então é nesse contexto que a gente precisa entender o pranto real e verdadeiro dela. Porque é incrível como a sociedade dá voz a um homem que estava nitidamente em processo de vingança. Ele estava em outro relacionamento quando o filho dele morreu? Estava, mas ele não estava satisfeito com o fim do relacionamento dele, tanto é que ele estava fazendo aquilo. Eu digo isso como pastor que sou, que eu sei que essa é uma prática constante, macabra e cínica de homens cristãos, que quando eles perdem um relacionamento, porque o homem costuma, né, homens cristãos fundamentalistas como o senhor Leniel, eles costumam ser casados com o casamento e não com a esposa. Então, para manter o casamento, para manter a minha família, eu preciso dar conta disso. Aí eles se convertem, vão para a igreja, fazem amigos. No caso do senhor Leniel, ele tem um amigo estranhíssimo nessa história que a gente não pode ignorar, que é o policial civil Sigmar. Então o professor fala isso aos prantos, pensando assim: gente, eu não vi isso na hora, mas estava tudo lá. E aí aconteceu duas coisas, né? Estava tudo tão na cara que ela não viu, e nem estou falando mal dela por causa disso, estou dizendo que isso é assim mesmo. E segundo, ela não teve a intuição de já ir criando provas em seu favor. O que é provável até que vocês a recriminariam, né? Ah, é uma pessoa que já fez tudo premeditado. Igual um caso que eu estou acompanhando aqui em Belo Horizonte, que uma filha, ela conseguiu provas da violência que o pai faz contra ela e as irmãs dela. E aí, como ela conseguiu muito bem, até orientada por mim, aí agora o pai está alegando na defesa assim, que ela fez tudo de caso pensado. Eu falei com ela: sabe o que significa isso?
É o seu pai recriminando a sua feminilidade. É o seu pai recriminando a sua inteligência. Você fazer as coisas planejadas com estrategismo não tem nada a ver com você ter uma personalidade macabra. Só tem a ver com o fato de que você estava devidamente orientada. E aí a professora Monique não teve essa pessoa do lado dela para falar assim: Monique, filma, Monique, faz isso, Monique, cria provas a seu favor. A gente tem de fazer isso agora com o setor público. Não sei se você percebeu, a gente vai numa UPA, numa unidade de pronto atendimento. Eles nos atendem e tal, e não deixam nenhuma prova na nossa mão, porque se você morrer no caminho, você não tem como provar nem que você esteve na UPA. Então a gente tem que aprender a entrar nos lugares gravando. Começou a achar que o ex-marido está estranhando e não teve alguém para orientar a professora Monique nesse sentido. Né? Essa mulher tinha que sair da cadeia, gente, urgentemente. É o amigo cristão, aí eu estou falando como alguém que cresceu em igreja cristã. Eu congreguei dos 7 aos 21 anos de idade na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Né? Independentemente de ser uma excelente igreja, ela tem essa coisa com o militarismo, com exaltar pessoas da polícia, etc. Depois eu fui vendo que o movimento evangélico todo tem esse sonho do quartel, da bandeira, da guerra, essa coisa toda. E o que nós temos aí? Sigmar, um amigo, conselheiro, policial civil, estrategista. Ele olha assim e vê que ele pode ajudar o amigo. Eu não tenho nada contra o seu Sigmar ajudar o seu amigo Leniel, que era um ex-marido que estava indo para a igreja para tentar recuperar o casamento. Não era nem para tentar recuperar a professora Monique para si, mas era recuperar o casamento. Os homens são casados com instituições. As mulheres, elas estão lá na última fila de prioridades do amor de um homem, mesmo um homem bem intencionado como o senhor Leniel. Saiba-se disso. Então o que acontece? Está lá o Sigmar para ajudar o seu amigo. E mais para ajudar o seu amigo, ele usou toda a sua capacidade de policial civil de dar certas sugestões à professora Monique que ela nem percebeu o ardil. Eu vou mostrar para você. Mas é bom, antes de tudo, lembrar que esse amigo Sigmar era amigo de um homem que estava frustrado com o próprio casamento, ou melhor, com o fim do casamento, e vendo que sua ex-mulher estava conseguindo viver uma outra vida. Tem muita situação de homem aí que as próprias mulheres não conseguem detectar. Elas preferem negar isso, né, e acusar a congênere. Isso é muito triste, gente. E nós temos então aqui alguns detalhes que eu acho que é importante você prestar atenção neles. Olha só. O amigo do irmão Leniel diz para a ex-esposa dele: vai descansar, você está muito cansada. Aí depois ele propõe que ela cuide da questão do sepultamento, do velório, porque eles iriam olhar as questões lá dos laudos, do necrotério. Quer dizer, a professora Monique não percebeu aí o ardil de alguém que é habilitadíssimo ou habilidosíssimo nas suas funções de policial civil da segurança pública, que é quando a segurança pública usa todas as suas capacidades para fazer a pessoa fraca na história ficar mais fraca e mais exposta ainda. Porque quando ele propõe ela ir descansar, é porque ele já estava se juntando com seu amigo para tramar coisas, porque ele vai dizer isso para ela cerca de 10 horas da manhã. E aí quando dá umas 8 horas da noite ele chama: Monique, tem alguma coisa errada aqui no relatório, no laudo. Então eles passaram a manhã inteira, a tarde inteira tramando alguma coisa para fazer o Leniel ser apenas vítima e para fazer de Monique cúmplice. E aí, a mãe escondeu o que estava acontecendo com o filho. Mas vocês perceberam o intervalo de tempo aí que dá para um policial civil habilidoso, amigo do ex-marido frustrado, fazer? Então, gente, vocês querendo ou não, a gente precisa, como cidadãos e cidadãs responsáveis, pensar nessas coisas. Porque você tem uma mãe lá correndo atrás de questões de enterro, toda fragilizada como ela estava, não sabendo nem que o seu filho havia sido assassinado e nem que o principal suspeito era o seu então companheiro, o senhor Jairo. E enquanto ela está lá desorientada na sua parte frágil, está lá o ex-marido, o seu amigo Sigmar, dois cristãos fundamentalistas, que vem assim: o divórcio é maldição, o menino tem que ficar com o pai e com a mãe mesmo que o relacionamento seja falso, que é assim que Leniel diz até hoje por aí. Ele está em campanha para dizer assim, mesmo que o relacionamento esteja ruim, o casal tem que ficar junto pelo filho. Aí ele não consegue perceber que essa falsidade do casal
causa muito mais danos aos filhos, eu digo como psicólogo que atendo filhos de casais que quiseram continuar juntos, causa muito mais danos do que um filho que cresceu em meio a separações. Aí esse amigão dele, o Sigmar e o senhor Leniel, eles tiveram tempo para mexer com o IML, para fazer parcerias ali, porque o Sigmar era da Polícia Civil, ou é? Claro que alguém... Gente, ó, mas aqui ficou ruim pro pai também, mas o pai sabia disso, então teve toda uma trama que nós nunca vamos ficar sabendo, mas assim como o Leniel fica de podcast em podcast fantasiando absurdos, que até a Monique e Jairo estavam planejando jogar em Rio da Janela, que é uma baita de uma mentira quando você vai vendo todo o histórico da professora Monique. Agora, quando você vai vendo todo o histórico do senhor Leniel, que não era tão presente assim na vida do próprio filho, ele precisou se livrar ali e viu no seu amigo policial civil, Sigmar, uma maneira deles fazerem um relatório para aparecer que a professora Monique era cúmplice. Não ignorem essas estratégias, porque estamos falando de um policial civil, amigo de um engenheiro cristão fundamentalista que estava tentando voltar ao casamento. E é claro, a dor do Leniel não é falsa, é verdadeira. Só que é uma dor verdadeira, tão quanto os verdadeiros são os seus estrategismos para se proteger de toda e qualquer acusação, amparado pelo seu amigo Sigmar. E ele até deve achar que foi Deus que pôs Sigmar lá. Agora, vê se Deus tem algum compromisso com um pai que se omitiu, né? Porque ele criou a lei Riborel para punir padrastos e madrastas nas omissões. Mas é engraçado, ele que se omitiu em relação ao filho e nem vai ser processado por isso. Foi Deus mesmo quem colocou esse homem na vida sua, senhor Leniel? A professora Monique deixa isso muito claro para a juíza, que no meio do choro dela ali do hospital, dos espantos de Sigmar, sugerir que ela vá cuidar do enterro, que eles iam cuidar da questão burocrática, escrita para o Leniel. E no meio dessa coisa toda, o Leniel liga para falar sobre que tinha coisa errada no laudo, que ela tinha que ir lá. Aí lá vai ela, 8 horas da noite, ou seja, passou-se todo um dia das tramas gentis, amorosas, carinhosas pro Leniel, por parte tanto de Leniel quanto do seu amigo Sigmar. Esse Sigmar é uma figura bem central que deveria ser melhor investigada. Mas estamos falando do serviço público no Brasil, né? Vamos lá. Quando ela chega lá, que ela até fica sabendo que demorou porque faltou água, e aí o Jairo é solidário para falar que ele, se fosse o caso, ele mandaria um caminhão de pipa. Possivelmente a professora Monique, desorientada que estava, deve ter se expressado de maneira estressada, como toda mulher deveria ter o direito de se expressar. Aí o Leniel agora fica indo de podcast em podcast falando que ela estava lá toda exibida, falando que mandava um caminhão de água, blá, blá, recriminando o desespero da ex-esposa, mãe do pequeno Henrique, que estava ali desesperada diante daquela morte inusitada do seu filho. Aí, o que a gente tem? Quando ela chega lá, ela fica sabendo que o menino estava com laceração hepática, que constataram ação contundente e hemorragia interna. Ela falou, mas como? Não é verdade? Se tivesse uma hemorragia interna naquelas 2 horas de saculejo ali, o menino ia começar a botar sangue para fora. A ação contundente houve sim 2 horas de tentativa de ressuscitação. Você quer ação mais contundente do que isso? E eles falam, inclusive, tanto a professora Monique quanto o Leniel fala que quando um médico se cansava, passava para o outro. A ação contundente durante 2 horas no corpo frágil de uma criança de 4 anos que vocês não querem, que tenha machucado todo. E aí as filmagens do hospital foram extraviadas, né? E a professora Monique é que tem de ser a assassina ou a homicida por omissão. Oi, gente. É claro que quando a professora Monique vai perguntar, mas como é que tem isso tudo, sendo que vocês viram que não tinha nenhum machucado no menino? Eu vi o meu filho pelado, ela diz isso, a juíza, né? E aí diz que o Sigmar desconversa. Ai, que me dera houvesse investigações para certas pessoas, igual está tendo para a professora Monique. Assim como ela é inocente, mas ela foi investigada de norte a sul, Sigmar, Leniel, inocentes que sejam, deveriam ser investigados, porque tudo aí é motivo de suspeitas, porque as suspeitas só recaem contra a mãe, que já está comprovadamente inocente. Aí, junto com isso, o Leniel sai por aí falando que a Monique se emperiquitou toda, que ela nem teve luto, que ela tomou banho, que é uma mentira. É só você ver esses 40 minutos que você vai ver ela dizendo que ela foi tomar banho cerca de 3, 4 dias depois da morte do filhinho dela. Porque realmente uma pessoa que perdeu o filho perde o prazer de viver, quanto mais o prazer de tomar banho. Porque estava lá, ela ficou mais de 3 dias sem tomar banho,
Tá tudo no depoimento dela. Assista aí depois que eu acabar essa minha falação. Ela ficou tão tensa que ela roía as unhas dela, chegando a sangrar os dedos, está no relato dela. Ela ficou dias sem se alimentar, porque o desgosto é tão grande que você quer ir junto. E ela ficou com isso tudo junto, esgotadíssima, desorientadíssima, e no meio disso tudo, sendo medicada pelo seu companheiro, no qual naquele momento ela confiava nele. Então, seu Leniel, não foi só o senhor que ficou em situação depressiva, aguda, não. A sua ex-esposa também ficou. Para de ficar falando a metade da história e outras mentiras contra a sua ex-esposa. Outras pessoas aparecem cometendo coisas absurdas, como é o caso do pai do próprio menino, porque ele sai disso emergindo politicamente, ele sai disso fazendo amizades com gente poderosa e algumas pessoas extremamente mal intencionadas. Todo mundo aí da segurança do Rio de Janeiro que quiser investigar isso vai perceber isso, se é que já não sabem. Eu acho engraçado que as pessoas, elas ficam assim, mas não vou mexer com isso não, porque ele também é vítima. Eu vi alguém lá no Deixa a Monique Falar, acho que é a própria página comentando assim, e temos que saber que o pai também é vítima. Olha, o fato de uma pessoa ser vítima não significa que ela não precisaria responder algumas coisas. Por exemplo, a professora Monique é vítima e ela está presa mesmo sendo vítima. Por que esse pai que também é vítima por ter perdido o filho não está, por acaso, necessitando ser investigado em algumas questões que ele anda fazendo? Porque a gente acha que o senhor Leniel não tem algo a responder. Ele tem algo a responder por quê? Porque ele sai a público falando mentiras acerca da ex-esposa. Ele está cometendo contra ela todas as violações de direito contra a mulher prevista na Lei Maria da Penha. Quer dizer, o fato de eu ter tido uma perda me dá o direito agora de atentar contra a outra pessoa que também é inocente? Enquanto a gente não conseguir fazer esse tipo de pergunta, o Brasil não vai avançar. O Leniel, ele fica comparando o que aconteceu com ele com o que aconteceu com a Glória Pérez, com o que aconteceu com a Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni, e com outras perdas graves. A questão é que ele prefere ignorar, ou ele fabrica esse fato, né, de que ele não quer saber que a professora Monique é inocente. E ele sabe que a professora Monique é inocente. Ele sabe que ele está cometendo uma grande injustiça. Alexandre, mas ele chora quando ele vai dar entrevista. Ele chora porque aí ele começa a revelar uma outra coisa de alguém que, por um lado, teve uma perda real, mas, por outro lado, encontrou algum caminho ali para se autopromover. Tanto é que ele hoje está com podcast, está cercado de gente poderosa, e isso deveria nos fazer perguntar sobre o caráter desse pai. Não é ficar igual eu vi lá no Deixa a Monique Falar, alguém dizendo assim, não, mas ele também teve uma perda, uma pessoa da página dizendo isso. Eu falei, olha gente, ele teve uma perda, essa é uma página em defesa da professora Monique, e aqui a gente tem de enfatizar a professora Monique. Qualquer pessoa que teve perda, mas que está saindo a público atentando contra a professora Monique, tem de ser questionada. A gente precisa se perguntar sobre o caráter dessa pessoa. E é por isso que eu me dou o direito cidadão de me perguntar sobre o caráter do senhor Leniel. Sim. Você não o conhece. Eu estou conhecendo as suas práticas, estou conhecendo as suas obras, né? Se o tempo foi me mostrando que a Monique é inocente, o tempo também vai me mostrando que tem alguma coisa errada aí com esse pai que está mancomunado com gente muito estranha do Rio de Janeiro. Vejam, investiguem que você vai ver. Só que o Leniel, dessa vez, ele pegou pesado, porque ele vai falar assim, que ele se sente um Abraão, o pai da fé. E aí quando ele vai fazer a comparação, você fala assim, gente, o cara não tem vergonha na cara de fazer isso, não? Como que um crente estrategista, como é o pai do Henrique, está indo de podcast em podcast difamar a sua ex-esposa, como é que ele pega essa história que é tão valiosa para os cristãos e fala assim, viu gente, eu sou um Abraão. Por quê? Porque Deus, ele está querendo insinuar que Deus arrancou o Henrique dele para ele cuidar agora de todas as crianças do mundo. Mas olha, vamos comparar essa história do Abraão com a do Leniel. Primeiro, quando Deus pediu Isaac ao Abraão, ele não fez promessa nenhuma, ele falou, me dá o teu filho. Não falou que Abraão ia virar vereador, não falou que o Abraão iria ficar próspero a partir da dor que ele teria com a perda do seu filho. Não falou nada, porque não tinha nenhuma promessa em cima daquilo. Ele apenas queria mesmo entender se Abraão confiava nele. Na verdade, Deus já sabia que Abraão confiava nele. O Abraão é que precisava entender que a fé dele em Deus era a fé radical e verdadeira. Como
quase nenhum de nós temos, né? Aí o Leniel pega essa história e fala assim, tá vendo? Então é como se Deus tivesse me arrancado o Henri para eu cuidar agora de todas as crianças da humanidade. Então ele virou agora o Abraão das crianças. Gente, olha, a gente tem de ter sensibilidade de entender a dor e a perda desse pai. Mas esse pai vinha com essa morbidez de ficar usando essa tragédia para fazer duas coisas que é o que ele está fazendo, né? Ele está falando muito mal e mentindo acerca da ex-esposa. E agora ele está botando Deus nesse BO. Agora eu sou o Abraão, que Deus tirou o Henri de mim para eu cuidar de todas as crianças do mundo. E é interessante essa coisa de Deus tirar alguma coisa para ele cuidar de todas as crianças do mundo, porque agora ele vai ficar poderoso no Rio de Janeiro, né? Ele vai ficar agora, vai ser o dono da política do Rio de Janeiro, que agora ele se sente o dono da justiça, o dono da psicoterapia, o dono de tudo. Então eu sei que vocês nem gostam disso, eu estou gravando isso aqui, mas é para registrar mesmo. Leniel não tem absolutamente nada a ver com Abraão, com todo o respeito à dor desse pai, que eu não consigo nem mais respeitar essa dor, porque ela está sendo usada para incriminar uma mulher completamente inocente, como é a professora Monique. A gente vai lutar pelas crianças, mas violentando uma mulher. E até a propósito disso, as pessoas falam assim, mas por que você fica contraditando a luta do pai do menino? Ele perdeu o filho, ele tem o direito de lutar. São essas nuances que nos pegam de surpresa, porque é verdade que o pai do Henri perdeu o filho. O problema é que a coisa não é só por aí, não para só aí. A mãe do menino Henri também perdeu o filho, ela era uma mãe atenciosa. Aliás, estudem o processo, observem o processo, ou se você não tem tempo de estudar, ou repete aí a cultura brasileira que não gosta de estudar, mas que fica se pautando em notícias midiaticamente tendenciosas, porque o Ministério Público elege um marido ou um ex-marido, um homem frustrado, um homem chateado porque ele tinha perdido o seu relacionamento com a professora, ele tinha também viu que a professora estava tomando o seu rumo, que o filho do casal, né, que era o Henri, estava vivendo uma outra vida. E aí ele faz essas coisas todas, ele tem isso tudo no seu modo de agir e ganha do Ministério Público do Rio de Janeiro a assinatura, o endossamento, o endosso, né, para atentar contra uma mulher. E você tem duas coisas conflituosas aí que algum deputado federal precisaria ver. Deveria ser proibido no processo judicial que um ex-marido, enquanto não fosse comprovada a participação da ex-esposa no crime, que ele fosse impedido de ser assistente de acusação. Porque essa é a verdade. Não existe nenhuma prova de que a professora Monique atentou contra o próprio filho. Na verdade, existe abundantes provas de que ela não fez nada contra o seu filho e que ela era das pessoas que mais lutavam em prol do seu filho. Para não dizer a que mais lutava, porque ela criava aquele menino praticamente sozinha, né? Tudo que o pai do menino sai por aí falando da boa educação que ele teve, quem deu essa boa educação foi a professora Monique, quando muito a avó materna do menino, que é a dona Rosângela. E aí o seu Leniel, agora de manhã, eu ouvi ele falando em um outro podcast, que ele queria ver a dona Rosângela presa. Qual é o absurdo do momento? É que, em nome do discurso de se salvar uma criança, ou de se salvar as crianças do Brasil, a gente vai fazer isso violentando as mulheres? Ah, você está atrapalhando um homem que está lutando pelo filho. Mas essa é que é a verdade, o homem não está lutando pelo filho dele, até porque o filho dele não vai voltar mais, seja lá o que ele vier a fazer. Mas ele está cometendo uma coisa que deveria ser questionada. Faça um teste. Tirem o fator vantagem financeira da campanha dele para ver se ele vai continuar essa campanha. Desafiem o seu Leniel. Fala assim, olha, eu quero votar em você, mas pare de difamar a mãe do seu filho, porque não existe nada nos autos que prove que ela é criminosa. Na verdade, tudo que há nos autos prova que ela é inocente. Tanto é verdade que eles tiveram que fazer uma manobra jurídica, uma mentira jurídica, implantaram mentira no processo para conseguir ela fazer com que ela fique presa de novo. Por quê? Ela começou de maneira discreta, tá? Nós, apoiadores da Monique, entendemos que ela ainda estava sendo discreta. Ela começou a responder às falsas e sórdidas acusações que fazem contra ela. Aí alguém falou assim, opa, isso vai me atrapalhar no que eu estou querendo atingir, no alvo que eu estou querendo chegar. Aí foram lá e conseguiram iludir um dos ministros do Supremo, né? E ela voltou para a cadeia.
quando ela tinha tido plena liberdade pelo STJ, e não foi uma liberdade sem técnica, não. Eles falaram, gente, essa mulher não é ameaça para ninguém. Na verdade, apontem aí algum aluno, que ela foi diretora, esteve sobre várias vidas pequenas, né, crianças, esteve direcionando situações, resolvendo questões familiares. Aponte aí algum aluno que foi maltratado por essa professora. Porque o pessoal fala assim, ai, assassina, não pode deixá-la com uma criança. A professora Monique trabalhou com tantas crianças, ela nunca maltratou nenhuma. E o filho dela, inclusive, morreu amando-a, porque a referência que ele tinha dela era de amor verdadeiro. Não é? Mas aí, então o segundo desafio, pare de difamar sordidamente a sua, que a gente vota em você. Aí a gente vai querer ver se vai existir campanha eleitoral honesta. Quer dizer, então, o candidato, que lutar em prol das crianças, você só vai saber fazer isso difamando, caluniando sordidamente a sua ex-esposa? E o Ministério Público jamais deveria conceder isso a um ex-marido, a menos que houvessem provas contundentes de que essa ex-esposa realmente participou da morte do seu filho. Na verdade, a professora Monique é também vítima nessa história toda, vocês acreditando ou não. Enquanto a professora Monique estava cuidando do enterro do filho dela, o pai do menino estava com um amigo pessoal, o Sigmar, lá na Polícia Civil, fazendo-se sabe-se lá o quê? Sejamos bem verdadeiros. O problema é que, o que eu tenho dito, é que a professora Monique, na verdade, ela tem dois algozes. O primeiro foi o que tirou a vida do filho dela, e o segundo é que, mesmo a conhecendo, mesmo sabendo a mulher que ela é, vem desde o ano de 2021 com mentiras descaradas, desonestas, de maneira que a gente precisa fazer essa conclusão cirúrgica que nos dói às vezes. Você entender que um pai que perdeu o filho é também o algoz da mãe desse menino, não é? E é isso que as pessoas têm dificuldade de entender, ligadas à própria moral que a gente se encontra, essa moral brasileira, e por que não dizer essa moral carioca, fluminense, que pensa assim, olha, ele perdeu o filho, então ele é vítima. Aí todo mundo desumaniza a professora Monique, porque ela também é vítima. E nesse sentido, o pai do filho dela se coloca como algoz dela. Eu sei que há pessoas, tanto da família dela quanto da defesa, que entendem que a gente não deveria ficar apontando as questões do lineal. Mas, gente, está acontecendo uma grande injustiça jurídica neste país. É que o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, o Ministério Público, Tribunal de Justiça, a juíza agiu muito corretamente. Ela leu todos os autos, ouviu todas as coisas e chegou à conclusão de que a professora Monique é sim a mãe atenciosa de que tantas testemunhas iriam falar. Aí a gente fica aquelas formulações prontas, né? Ah, mas se ela era mãe atenciosa, por que ela perdeu o filho dela? Porque mães atenciosas podem perder filhos para um companheiro falsário, para um ex-marido que ganhou do Poder Judiciário o poder de ficar mentindo contra a ex-esposa, praticando violências, todas as violações apontadas na Lei Maria da Penha, o seu Leniel está praticando contra a professora Monique. Então eu sei que tem gente que já para de assistir na hora que eu falo aqui. Mas se você é da verdade, ouça todos os lados, não é isso que as pessoas falam? Não é isso que o próprio Leniel gostaria que acontecesse? Que todos os lados fossem ouvidos? Então ouça este lado da minha análise. O senhor Leniel, pai do menino Henri, é também um algoz da professora Monique. O primeiro algoz está preso, será julgado. O segundo algoz está aqui fora difamando a ex-mulher diuturnamente, 24 horas por dia, de podcast em podcast, de igreja em igreja, de associação em associação, para não falar das outras coisas que ele está fazendo. E eu não entendia disso. Outro dia eu fui num podcast com a doutora Bia, incrível, e para mim ela me dá aula sempre porque ela me ensina. Eu não entendi o que era psicopatia. Não entendi o que um psicopata pode fazer, narcisismo, manipulação. E aí, nesse caminho, quando a Bia me mostra em relação a isso, eu começo a ver, nossa, Monique, Jairo, a Paula e o Guilherme. E eu digo, o Guilherme é terrível, muito mal, perverso. A Paula Tomás é pior, porque ela... Tenho certeza. Porque eles... É verdade. Viram quem era aquele... a possibilidade. Monique e Jairo.
Monique descobriu quem era Jairo ali, hoje a gente está no processo, a gente consegue ver. Monique viu que o Jairo era um perverso, com prazer e agressão de criança, pega aquilo ali para benefício próprio e faz com que ele faça o que ele tinha que fazer, o que ele queria, o que ela queria que fizesse, entendeu? Vocês viram o nível de perversidade do homem? Ele comete várias coisas aí. Primeiro, ele sabe da inocência da ex-esposa. Ele sabe como a ex-esposa era mãe maravilhosa e mãe solitária, porque enquanto ele era o pai do menino, o menino estava vivo, ele não dava essa assistência que a família precisava, não. Aí ele começa a acusar a ex-esposa de coisas sórdidas e aí a Glória Pérez caindo nisso tudo. Glória Pérez, Dira Paz, um monte de gente famosa que, ao invés de pensar assim, peraí gente, vamos lá, nós estamos num país que é misógino, que a estrutura é misógina. Então, eu não preciso desconfiar de todo mundo, mas eu preciso entender de onde este homem também está falando. Esse é o exercício que a gente precisa fazer, Brasil. Porque a professora Monique, ela é um exemplo disso, mas muitas mulheres já perderam a própria vida com essa questão do judiciário deixar um homem ex-marido praticar todas as violações constadas na Lei Maria da Penha, que é o que o senhor Leniel está fazendo aqui. Nesse trechinho, por exemplo, ele diz aí pelo menos duas coisas graves. Primeiro, ele vem com um coitadismo. Ele equipara a professora Monique à questão do Guilherme de Pádua e a ex-esposa dele, né, que também estava junto no assassinato da Daniela Pérez, sendo que ele sabe que a Monique não era assim. Ele criminaliza a feminilidade e as insatisfações de esposa da professora Monique, porque as mulheres são muito dignas e elas têm necessidades e elas registram isso, elas demonstram preocupação e elas querem que as coisas possam render, querem comprar coisas, dizem isso para os seus maridos. Aí o Leniel pega isso tudo que é comum no relacionamento para falar que ela era sórdida, que ela era gananciosa. E aí ele começa a vir com esse machismo de dizer que, assim como para ele a Paula, a ex-esposa do Guilherme de Pádua, tinha mais culpa do que o Guilherme de Pádua, ele vai dizer que a professora Monique tinha muito mais culpa do que Jairo, tem muito mais culpa do que Jairo, e que ela tinha um interesse em fazer isso e usou o Jairo para fazer isso. Olha que acusação absurda. Ninguém vai olhar isso e vai fazer nada contra isso não, gente. Vão ficar criticando a gente aqui o que a gente está apontando? Seja como for, a gente vai apontar. Se isso não servir para fazer a população ver que a Monique é inocente, isso vai servir para algum outro momento. Mesmo que essa mulher morra no meio desse processo, o Poder Judiciário vai pagar muito caro por estar deixando um homem fazer isso e ninguém recorrer contra, não é? Então, ele coloca a professora de maneira como se ela fosse uma criminosa sórdida, como se ela tivesse programado a morte do filho. Isso tudo são coisas que ele tira da cabeça dele. E aí a gente não pode vir aqui e mostrar algumas outras coisas para vocês, por exemplo, que em meio às tristezas do filho dele, que ele sabia das coisas e não notificava as autoridades. Ele falou com a mãe, mas não é para falar com mãe, nem para falar com ninguém, é para notificar as autoridades, é o que diz a lei. Segundo, quando ele fala aquela história do abraço apertado, que ele alega que o Henri contou para ele, era no mesmo período que ele falava pro Henri que a bunda da mamãe só pertencia ao Henri e ao papai, coisa bem pornográfica para falar pro próprio filho, né? O Henri, quando ele voltou, ele falou assim para mim: mamãe, a sua bunda é de quem? Isso foi uma frase assim que marcou muito a nossa, né, esse tempo, esse período. Aí eu falei assim: filho, por que você está perguntando isso? A bunda da mamãe é de quem? Aí ele falou assim: não, porque o papai disse que a bunda da mamãe é minha e dele. Eu falei assim: Henri, a bunda da mamãe é da mamãe, mas se você quiser eu te empresto ela de vez em quando. Aí ele falou: tá bom, porque ele gostava de dormir encostado na minha bunda, com a cabecinha na minha bunda. E eu falei: que pergunta estranha, né, do Henri fazer, porque o Henri não fazia esse tipo de pergunta. Aí passou. Depois o Leniel pegou de novo o Henri, foi para a casa dos meus pais, e ele ficou lá na casa dos meus pais sábado e domingo, e o Henri também veio com outro comentário na frente da minha mãe, na frente da Glauciene, que era a babá. Falou assim: vovó, por que a mamãe roubou o carro do papai? Aí eu fui conversar com o Leniel, falei assim: Leniel, olha só, acho que você está confundindo as coisas.
tem determinados assuntos que você não tem que falar com o nosso filho. Primeiro, que o carro não foi roubado. Segundo, que você não me deu o carro. Eu comprei com meu dinheiro, eu comprei pelo meu contra-cheque e eu não gostei. Comecei a não gostar desses tipos de comentários que o Leniel fazia. Ele falou assim, olha só, o Henri reclamou para mim que o tio Jairim deu um abraço forte nele e ele não gostou. Desse abraço apertado eu achava realmente que era parte do ciúme, né? Que era um ciúme de pai. Não sei se realmente foi verdade ou se foi talvez invenção do Leniel porque ele estava com ciúme. Eu acho que foi um pouco dele ficar questionando o Henri, perguntando assim, mas quem está lá? Mas como que é a pessoa? Como que ele fica? Porque o Henri, quando ele voltou, ele falou assim para mim, mamãe, a sua bunda é de quem? Isso foi uma frase assim que marcou muito. O Leniel, não sei se você ficou sabendo disso, ele tem uma teoria até de que a Monique Medeiros, a Monique usava o menino como uma isca sexual para o Dr. Jairinho. Sabia disso? Eu tive com o Leniel, isso ele não me disse. Ele disse que ele acha que a Monique premeditou o crime, o que eu não acredito. Tanto que o Leniel... Isso eu não acredito. O Leniel teve acesso a vídeos que mostra a Monique numa banheira, à luz de velas, com a luz apagada, só com as velas acesas, e ela mandando vídeos pro Dr. Jairinho, mostrando parte do corpo dela e a criança sem roupa na banheira. Mas o que aconteceu? Depois dessa imagem, a polícia conseguiu descobrir que ela mandou essa imagem pro próprio Leniel. E ele que vazou essa imagem, a Monique mandou para o Leniel. Eles tinham uma relação muito próxima. Fotos de Miriam Costa, pastora e advogada que havia denunciado Borel por um golpe conhecido como golpe do amor, ou estelionato sentimental. Desde então, os fatos foram amplamente divulgados pela imprensa, revelando comprovantes de depósitos em valores altos e transferências para Borel, além de inúmeros pedidos de presentes e golpes financeiros. Miriam, que acreditava estar ajudando Borel em busca de justiça pela morte de seu filho, foi manipulada com apelos emocionais, com Borel se apresentando como um homem sofrido pela perda de seu filho Henri Borel. Ela, então, financiou toda a empreitada de Borel, sendo gravemente afetada psicologicamente e lutando para recuperar o dinheiro perdido na justiça. Sua vida nunca mais foi a mesma. A situação piorou quando o advogado de Borel, Cristiano Medina, a humilhou publicamente, mesmo após ela ter pagado por meses seus honorários para beneficiar o vereador. Pelo amor de Deus. Então, Fernanda, pelo amor de Deus, se cuida. Olha as suas costas, onde você estiver, se estiver em barzinho, escuro, fica sempre de olho, porque, meu Deus do céu, eu nunca vou me perdoar por você ter entrado na minha causa, né? Na minha vida, para acontecer alguma coisa ruim com você e com o Jean, as pessoas. Eu estou muito, muito triste. Mas olha o que ele fazia com o dinheiro que ele conseguia dessa vítima dele. E aí, quem é que está no vídeo, na propaganda, com essa mulher poderosa? Imagina se a Monique fazendo uma propaganda dessa, se vocês não estariam matando-a virtualmente. Mas o homem de luto, o pai amoroso, pode fazer isso tudo, né? E aproveitando o dinheiro de uma mulher. Eu estava como assessora técnica do secretário de polícia, mas ele me colocou como se eu fosse uma subsecretária para a perícia. Então, tudo que era com a perícia, eu que coordenava. Surgiu uma história de uma criança de 4 anos que teria caído da cama e o pai estava pedindo que fosse feita a necrópsia rápida, porque estava sofrendo muito, e ele pediu para um policial, esse policial pediu para um perito que veio me pedir. Aí eu falei, peraí, uma coisa muito recomendada, tem coisa errada aí. Perceberam
que a perita percebeu, independentemente de ela saber quem é a Liniel, ela falou assim, por que um pai está pedindo para correr logo com essa perícia? Sem ela saber das coisas todas que iriam desenrolar de 2021 para cá, ela achou estranho que o pai do menino, ela não está nem falando do Jairo, está falando do pai que estava pedindo para apressar essa perícia, porque ele estava lá naquele momento acompanhado do Sigmar, né? Aí você está falando, teve perícia, pois é, a perita, corretíssimo como ela percebeu, e aí o que ela vai dizer? Opa, temos que ter mais critério, que se um pai está com pressa, coisa errada tem, porque ela sabe como os pais agem, né? E aí, só que o pessoal do podcast não percebeu o que ela estava tentando dizer e acabou que o assunto passou batido, digamos assim, quer ver? Estava pedindo a perícia, no caso era o padrasto, rápida. Não, o que chegou pra gente era que o pai... Tinha acabado de acontecer o evento. Tinha acabado de acontecer. Que tinha, até então, a gente não sabia, eu não sabia nem quem era o padrasto, a gente não sabia de nada. Percebem que ela reafirma que foi o pai que estava apressando a questão do laudo? Porque ele tinha aquela coisa assim, eu preciso mostrar que eu estou lutando, mas na verdade tinha interesses escusos do Liniel nisso aí, né? Aí, presta atenção no que ela vai dizer, porque às vezes até o maior perito da situação cai em determinados enganos que estavam fora da alçada dela, quer ver? Nada. A gente só sabia que a criança chegou. E aí eu falei para a diretora na época do IML, eu falei, olha só, é para fazer o caso, assim, com muito cuidado. Porque uma coisa que pedem urgência é uma coisa que você tem que olhar com aquele olhar, assim, com cuidado redobrado. E aí o perito falou, olha, ele não morreu da queda. Ele morreu de traumatismo, ele teve vários traumatismos, ele apanhou muito. E é aqui, gente, que a gente precisa prestar atenção. De fato, ele morreu de traumatismos. E ela vai cair, né, na conversa do coletivo, porque o coletivo não percebeu que aconteceu alguma coisa aí, que a Monique diz no depoimento dela. A Monique fala, olha, o meu filho, né, aqueles laudos apresentam como meu filho saiu do hospital, não como meu filho chegou. Então, como ela não sabia de nada do hospital, que o menino já tinha ficado quase 2 horas naquela tentativa de ressuscitação, que eles entubaram o menino, que ali houve até um ferimento no pulmão do menino, que aquilo tudo em si mesmo já traumatiza o menino por dentro, então ela vai fazer as acusações dela porque ela não tinha conhecimento dessa causa e ela não sabia de várias coisas, inclusive ela não sabia dos procedimentos do hospital, né? E o hospital sumiu com toda a filmagem e tudo. Então, eu acho que quando tanto as defesas da Monique quanto as defesas do Jairo suspeitam da situação do hospital, tem cabimento sim. Porque se essa perita soubesse que o menino tinha passado por várias questões do hospital, ela iria entender a origem dessas lesões aí, que ela viu as lesões, só que ela não pode afirmar que essas lesões aconteceram em casa. Essas lesões aconteceram no hospital, e isso está muito claro. É que o poder público não quis mexer com esse hospital poderoso, né? Um hospital tão poderoso que sumiu com todas as filmagens desse dia. Vocês não acham isso estranho, não? Então, quando ela fala assim que tinha muitas lesões, tinha. Só que, como a Monique diz no depoimento dela, foram lesões provocadas nos procedimentos hospitalares, imagina? O hospital Barra-D'Or demora 6 meses para entregar o raio-x do Henri Borel. Esse raio-x só vai fazer parte do processo 6 meses depois. 6 meses depois a gente tem um lapso temporal bastante grande. Você imagina um caso que começou aqui, 6 meses estava num furdunço aqui em cima. Quando a gente olha o raio-x, está escrito o nome dele, aqui o Henri Borel, tem a data, tem aqui o corpinho do menino, tá ligado, a gente vê, né, as imagens dos eletrodos, inclusive, e a gente vê o seguinte, um pneumotórax bilateral. O que é um pneumotórax bilateral? Na hora que foi feita a intubação, teve uma perfuração no pulmão direito e depois no esquerdo, ou começou no esquerdo e depois no direito. Esse raio-x, você só vai fazer o pneumotórax bilateral se você estiver vivo. Então, se ele está no hospital e tem um raio-x de pneumotórax bilateral, alguém tem que explicar
o que aconteceu ali. A gente está falando do Barra d'Or. É um hospital de ponta no Rio de Janeiro, tipo Einstein, tipo o Sírio aqui em São Paulo, né? Um hospital de elite. Naquela noite, nenhuma câmera do hospital funcionava, só naquela noite. E aí eu não estou dizendo câmera dentro da emergência, estou dizendo câmera ali na recepção, sabe? Quando você chega, tem câmeras, né? No prédio. Estacionamento tem. E aí aquelas câmeras poderiam ajudar a saber se tinha um movimento, se o menino se movimentou ou não se movimentou, entendeu? Aquilo não existe. O hospital diz que as câmeras estavam em manutenção. O elevador estava esfalecido ali, né? Não, o menino estava desmaiado, assim. A questão é que a gente precisa saber se ele entrou no hospital com vida ou sem vida. Se teve algum movimento. O que é? A gente não tem essas imagens. A única imagem que a gente tem é dele descendo o elevador e não existe mais nada. Aquelas imagens da recepção do hospital não existem. Uma das coisas mais pedidas pela defesa. As imagens vão te comprovar se você está falando a verdade ou mentira. Ela te coloca numa situação mais frágil, porque você não tem um elemento para dizer, você não viu se a perna mexeu, se isso, como é que estava, enfim, inclusive eles ali dentro. Você não entuba cadáver. Eu falei, mas o que raios é uma laceração hepática? Aí, um médico, adorei, foi a melhor explicação que eu tive. Ele falou, você não corta seu dedo assim? Se a gente não corta dedo? Uhum. A gente corta os nossos órgãos também. Você pode ter, às vezes você vem, até uma batida de carro, sabe assim? Sim. O cinto, dependendo da força, você vai ter uma laceração. A mesma coisa que você teve aqui, você pode ter nos seus órgãos internos. Você fica em repouso, aquele órgão vai se regenerar. Aí eu perguntei, aí fui procurar. Laceração hepática grau 2, né? Índice de mortalidade, não tem. Tá escrito, tá lá. No processo. Que ele morre. Laceração hepática grau 2. Bom, aí, no processo, tem 6 retificações do laudo necroscópico do Henri Borel. 6. Dá pra ver o que modificou? Cada hora era uma coisa. Primeiro o nome do hospital, depois a cor do olho. Eu falei, gente, quem que é essa pessoa que eles estão escrevendo aqui? Bom, mas nas 6 tem algo muito curioso. Nas 6. O quê? O médico legista escreve, não há sinais de maus tratos. Está escrito nas 6. Ou seja, laceração hepática grau 2, não há sinais de maus tratos. E tenho um raio-x de um pneumotórax bilateral. Vou começar a fazer perguntas para o perito. O perito não sabe responder. Falei. Aí pergunta para o perito, Mário, pergunta assim, quem tirou as fotos do corpo do Henri? Ele não sabia responder. Como essas fotos foram parar no processo? Ele também não sabia responder. Bom, eu acho que isso vai subir. E aí, todos esses erros processuais vão ser expostos. Que podem anular o júri depois. E aí, exatamente, porque, cara, numa boa, não tem câmera. Um hospital de ponta dizer pra mim que aquelas câmeras não funcionaram, e assim, não tem nem pra ajudar nem A, nem B, nem C, a gente não cola. Só aquela noite, não, então depois funciona, mas aqui não gravou, não sei o que, o sistema não funcionou. Fala, ai, gente, tá puxado isso. Muito bem, então vai, não tem. Aí, então a gente não sabe como é que fica 3 horas e meia em processo de reanimação de um cadáver. Eu falei, bom, depois a gente vai entubar um cadáver. Aí eu até perguntei para alguns médicos, não, a gente entuba cadáver nas aulas de medicina, né, para ensinar. Aula prática ali. Mas você não entuba cadáver é cadáver. Chegou cadáver, você vai dizer, ó, chegou cadáver, ele tem que ir, né, para o serviço de verificação de óbito, para entender do que ele morreu, que é o caminho correto. Se o serviço de verificação de óbito entender que tem algo criminoso ali, ele tem que mandar para o Instituto Médico Legal para fazer uma perícia médica. Aí, esse menino vai para lá, tem 6 laudos necroscópicos, aí o médico legista atesta que morreu de
uma laceração hepática grau 2. Conversei com vários hepatologistas, grau 2 não mata ninguém. Poderia estar brincando, bateu a barriga, né? Enfim. Aí, não tem a foto daqui, né? Que a gente escutava, né? Que isso aqui deveria estar tudo arroxeado, espancado, né? De espancamentos. E aí tem lá, nas 6 certificações, nas 6, tem um monte de coisa que mudou, menos isso. Lá nas observações do próprio médico legista, que ele vai assinar, não há sinais de maus tratos. Foto Então, dos que braços, sinais de maus das tratos são pernas esses? não tem marca nenhuma também. Hã? Nas fotos dos braços, das pernas, não aí tem, a gente vai encontrar. Só que chutou o tronco do menino. Aí o que acontece? Ele vai ter as no coisas punctórias, né? Que ele recebeu, soro, né? Então tá aqui, ele vai ter aqui no corpinho. E a maca onde ele ficou, que foi feito a reanimação, né? Pra fazer lá as massagens e tudo mais. A maca tem bolinhas, sabe aquelas coisas? E você tem que fazer uma coisa... Os médicos estavam me explicando, né? Os médicos socorristas. Você não pode fazer numa coisa... num negócio que é muito mole, né? É duro. Então, você tem que botar pressão. Essa pressão que aparece, essas bolinhas, são do negócio da maca. Entendi. Da textura da maca. Vamos lá. Aí... eu fui perguntar também, cadê o... Eu perguntei, aonde tá, né? Porque esse menino, quando chegou... Por exemplo, se você chegar, você passando uma primeira coisa, mesmo desmaiado, meio sem vida, eles vão te ligar em aparelhos, né? Sei lá, para ver se você tá com batimento cardíaco, qual é a sua oxigenação, pressão, tudo isso. Eles ligam a gente. Esse menino também foi ligado, isso... O prontuário médico sumiu. Muito bem, sumiram com o prontuário médico. O prontuário médico não existe, o prontuário médico não faz parte do processo. Aí eu fui conversar com os nossos queridos hackers, a galera da área de tecnologia. Eu falei, cara, essas maquininhas todas que a gente liga para ver batimento cardíaco, sabe o que eles falaram para mim? Carla, o hash fica todo lá, todas as informações. É só você puxar que horas que você ligou. Ele está ligado na máquina 32... de 8h30 às 10h30, todas aquelas informações da máquina 32 são o monitoramento. É só você puxar o resto da máquina. E aí, eles fizeram isso? Não. Os hackers não conseguem não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você teria como pegar isso. Então, sim. Porque tudo é eletrônico, gente. Não é que o cara pegou, fez ausculta com negócio. Não, ele ficou ligado em monitoração. Tinha um monitoramento. Inclusive, no raio-x dele, aparece os eletrodos de monitoramento. Cadê todas essas informações? Não existem. Essa é uma realidade. Dá pra gente ter hoje? Não dá. Se passou muito tempo. Para conseguir esse raio-x, foram 6 meses. Aí o hospital se sentiu obrigado a colocar, né, a entregar o raio-x para que hoje ele faz parte do processo. E, ela tá dizendo que eu não quis ouvir o lado dele? Não, ele foi chamado várias vezes. O advogado dele também me enrolou bastante. Do Leniel, muitas vezes. Agora ainda tem uma história aí de uma pastora também. Ixi, agora a coisa tá pegando fogo. O pai do Henry Borel, ele montou uma ONG depois, montou? Montou ONG, agora vira vereador também. Você chegou a falar com ele? Várias vezes a gente chamou. Ele não foi? Ele chegou aí em podcast também, né? Porque quando ele soube que nós estaríamos ouvindo a defesa também, aí ele não quis. Mas não existe, eu não quero. Tem que ouvir os dois lados, Exatamente. Claro. Eu não vou fazer isso. Claro. Não existe, você não vai me manipular. Eu vou ouvir os dois lados. Eu vou ouvir um e vou ouvir o outro. E vou ouvir, assim, de forma... Porque eu não sou juíza, gente. Sim, entende? Sim. Eu vou fazer perguntas. Mas o que aconteceu? Como que foi isso? A Monique disse que o menino chegou passando mal em casa. Como é que você entregou ele? Porque ela fala que ele estava inapetente. Ele chegou, né, vomitando, um banhozinho e não sei o quê. A gente vai fazer perguntas. Ele vai contando. Ele conta se ele quiser. Se ele não quiser, ele não conta também. Quando ele soube que a gente estava ouvindo o outro lado... Ele não quis falar. Aí, eu não só vou ouvir o outro lado, como eu vou buscar profissionais que não tenham a ver com o caso. Entende? Claro, que não é nem da defesa nem da acusação.
digamos, você é um perito de fora, falar, Rodrigo, vem cá. Olha só o que aconteceu, né? A gente tem escola base, Casa Evandro. Não. A gente tem que ficar no pé. O meu papel é, desculpa, é ser chata. Eu sou a chata, eu vou. E a pessoa vai ter que me explicar. Fazer uma contraposição, porque a Monique é tão própria nesse depoimento, a Monique é tão articulada e traz uma riqueza de detalhes nessas 9 horas. Por que que o período em que ela esteve solta, durante quase um ano, ela ficou tão calada do ponto de vista dos amigos e do ponto de vista do seu ex-marido? Ela foi presa porque ela estava postando demais, que é tudo uma mentira. Ela não cometeu nenhum crime em relação a nenhuma postagem que ela fez, ela não foi presa porque ela estava postando, ela nunca esteve proibida de postar, mas ela foi presa. Mas a pergunta é, por que essa Monique dessas 9 horas tão bem feitas, tão bem declaradas, não foi a mesma Monique que quando estava solta por parte do STJ, pelo contrário, ela ficou em silêncio, ela ficou discreta. A gente percebe nela e talvez na própria família dela um medo mais do Leniel até do que do Jarim. É porque ela estava seguindo orientações da defesa, né? Eu não sei qual é a estratégia de defesa que a defesa da professora vai adotar, mas o fato é que ela ficou discreta e em silêncio por orientação da defesa. Mas quem me dera que essa mulher pudesse falar, quem me dera que essa mulher tivesse falado tanto antes dela voltar à prisão. Eu tenho uma outra reportagem interessante, agora envolvendo Leniel Borel, pai de Henri Borel. Lembra do menino Henri? O Leniel Borel foi denunciado, acusado, né, de agredir uma mulher de 66 anos, uma advogada, lá nos Estados Unidos. E essa mulher diz que deu a ele uma quantia em dinheiro e ela diz que foi enganada. Ela diz isso. O Leniel hoje é vereador. O caso Henri Borel trouxe grande comoção em todo o mundo. Com toda essa repercussão, Miriam, uma advogada brasileira que mora há 30 anos nos Estados Unidos, ela se comoveu e se aproximou de Leniel. Os dois começaram uma amizade pela internet e, segundo ela, se envolveram emocionalmente. E ela, que mora há 30 anos nos Estados Unidos, a Miriam diz que ele foi aos Estados Unidos conhecê-la pessoalmente e que ela pagou. Ela diz que ela pagou. Ele diz que não. Durante o passeio em um parque de diversões famoso, a Miriam diz que foi agredida por Leniel. Ela também revela que emprestou dinheiro ao vereador, cerca de R$500 mil, e o Leniel aceitou dar uma entrevista. Eu conversei com ele hoje. Ele diz que estão tentando manchar a imagem dele e que é um ataque dos seus adversários. Ele vai falar agora numa entrevista exclusiva. Mas eu quero que você fique atento. Esse aqui é o Leniel, pai do Henri. Esta é a mulher que mora nos Estados Unidos. Eu localizei a Miriam, a mulher que o denunciou. E ela aceitou falar comigo. Ela também vai dar uma entrevista direto dos Estados Unidos. Portanto, nós vamos ouvir os dois lados desta história numa reportagem especial que eu preparei junto com Daniel Martins Matolevícios. Balança a reportagem. Centro de uma denúncia de agressão. Leniel Borel hoje é vereador na cidade do Rio de Janeiro. Foi o 8º mais votado nas últimas eleições. Henri Borel conheceu Miriam, uma advogada de 66 anos. A mulher, que mora nos Estados Unidos há 30 anos, se sensibilizou com o caso do garotinho aqui no Brasil. Ele me ligou, muito desesperado, pedindo uma quantia de dinheiro muito alta, dizendo que era para cuidar da parte, né, jurídica do filho dele.
Então eu disse que não poderia aquela quantia, mas que eu ia fazer todo o meu empenho. E essa comoção pública pela morte da criança que aproximou Leniel, pai de Henri, e Miriam. Eles começaram uma amizade virtual. O encontro só aconteceu no dia 22 de julho de 2022, quando Leniel viajou com um grupo de amigos para os Estados Unidos. Lá visitaram um dos parques de diversão mais famosos da Flórida. Eu conversei com Leniel e o vereador deu a versão dele do que aconteceu. Ela sabia, né? Eu falei que iria para os Estados Unidos, eu sabia que ela residia lá. E numa conversa eu falei que iria de férias. Ela, então eu quero te conhecer, né? E foi nessa direção, passeou com a gente. Teve nos parques da Disney, teve nos parques lá dos Estados Unidos, né? Junto com a gente. E foi neste parque que Miriam diz que foi agredida por Leniel. Ela conversou com o jornalismo da Record com exclusividade. Ele sempre falava que estava falando com a mãe ou com a tia. E eu nunca fui de ficar olhando o telefone dele. Nessa noite eu olhei e eu vi a figura de uma mulher, né? E eu sabia quem era essa mulher. E porque ele já estava me traindo e nós fomos de volta para o carro. Quando nós estávamos indo, ele começou a me puxar, a pegar o braço muito forte, e ele continuou gritando, ele continuou xingando, ele continuou me apertando o braço, me puxando. E uma coisa que aconteceu em 2022 só veio à tona na última semana da campanha. Miriam garante que a relação dos dois ia muito além de uma simples amizade. Na minha cabeça, se essas pessoas estavam vindo com ele, porque elas sabiam do nosso envolvimento. Enquanto a conversa acontecia apenas por mensagens entre Brasil e Estados Unidos, Miriam afirma que chegou a fazer várias transferências bancárias para ajudar Leniel. Valor que ela diz que chega a quase R$500 mil em valores atualizados. Você quer receber esse dinheiro? Então a intenção, Rotino, foi o tentei, quando já tinha deteriorado a relação toda. Ele simplesmente ignorou e falava para as pessoas que eu era um banco, que eu era apenas uma galinha dos ovos de ouro e que se eu quisesse eu fosse para a justiça. A advogada garante que bancou toda a viagem de Leniel durante os 17 dias que ele passou nos Estados Unidos. Completamente caída por ele, do modo de dizer emocional, né? E aí eu peguei e providenciei essa viagem. Para mim é fins políticos, né? A gente sabe, quem me acompanha o processo do meu filho. Sobre o episódio da suposta agressão no parque, Miriam diz que pediu na justiça uma medida protetiva contra Leniel Borel. Só que saiu antes do que a gente pensava. Não por causa de política, né? Eu tinha pedido que isso fosse numa época, para mim aqui, mais folgado, de férias, né? E não aconteceu, fomos pegos de surpresa. Questionada, Miriam diz que nunca teve qualquer envolvimento com política. Aliás, eu nem participei de nada político no Brasil. Isso tudo já estava com os meus advogados e eles decidiram colocar porque o Leniel começou a falar, a me defamar, a colocar coisas que não eram verdade. Miriam denuncia Leniel por agressão física e psicológica. A advogada resume Leniel em poucas palavras. Para te resumir, na palavra e nas ações, ele é um príncipe, mas ele é um manipulador, ele é um narcisista.